Olá, eu vou falar um pouco sobre o tópico de variáveis aleatórias, né, em estatística. E eu já escrevi é, quase todo o material desse primeiro vídeo, porque eu estava explicando enquanto escrevia e demorei muito. Então ficaria um vídeo muito grande, né? Então vamos começar. Mas se precisar rabiscar algo a mais assim, eu vou fazer sem problema algum. Só que é bom que não vai demorar tanto, né? Então, o que é uma variável aleatória? Uma variável ela é aleatória quando os seus valores eles estão atrelados a uma probabilidade. Ah, mas como assim? Vamos pensar em um dado mesmo. Um dado, né, tem 6 lados e vamos chamar esses lados de x, né? O lado que cai para cima do dado. Vamos chamar ele de x. Tá, aí eu tenho aqui o x, né, que representa o lado do dado que caiu para cima, que são quais os lados do dado que podem cair para cima? O lado 1, o lado 2, o lado 3, o lado 4, o lado 5, o lado 6. E a probabilidade de cada lado cair, ou seja, P de x, probabilidade de x, para o lado 1 cair para cima de 1/6, do 2 é de 1/6, do 3 é de 1/6, do 4 é de 1/6, do 5 é de 1/6 e do 6 é de 1/6. Né? Então a gente pode perceber aqui que todas as probabilidades aqui elas são maiores que zero. Ok? 1 dividido por 6 é maior que zero. E essa distribuição de probabilidade, que é o nome disso aqui, ela tem que obedecer essas regras. Todas as probabilidades são maior que zero e a soma de todas as probabilidades deve ser igual a 1. Isso significa, na realidade, que essa distribuição de probabilidade ela está cobrindo todos os cenários possíveis, né? 100%. Agora, se entre dois números quaisquer existem infinitos números possíveis, nós temos que a variável aleatória ela é contínua. Tá? Como exemplo disso, nós temos o retorno de algum investimento, o lucro, a altura de pessoas. E se entre dois números quaisquer existe uma quantidade finita de valores possíveis, nós temos que a variável aleatória ela é discreta. O lado do dado que cai para cima, número de filhos que o indivíduo tem. Por quê? Não dá para um lado, o dado, por exemplo, ele tem um número finito de 1 a 6. Não dá para cair 1,2, 1,5. Não, ou vai cair 1, ou vai cair o 2, ou vai cair o 3, ou vai cair o 4, ou vai cair o 5. Sabe? Existe um número finito. Já aqui, vamos pensar, por exemplo, na altura de uma pessoa. Vamos pensar em duas alturas, 1,70 e 1,71. Dentro desse intervalo existe um número infinito sim, se a gente medisse a altura da pessoa exatamente, sabe? Ninguém, por exemplo, uma pessoa tem 1,70, 1,70 e meio, a outra tem 1,70, não, vamos pensar, por exemplo, 1,70,01. A outra tem 1,70,012. A outra tem 1,70,0123. E assim vai infinitamente, sabe? Dentro desse intervalo aqui das variáveis, quando existe infinitos números possíveis, né? E quando existe isso, é uma variável aleatória que ela é contínua. Porque existem infinitos números, né? Ela é contínua, vai até o infinito. E aí, nesse caso aqui é mais fácil de entender, porque também pensando no número de filhos, ninguém tem 1,5 filho. Ou você tem um filho, ou você tem 2, ou você tem 3, sabe? Você tem um número finito de filhos. Não dá para você ter 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10 não parece sentido. 9, 0, 2, 3 e assim vai, sabe? Você tem, ou você tem 1, ou você tem 2, ou você tem 3. Agora vamos ver aqui. Na variável, perdão, no caso discreto, quando a variável aleatória ela é discreta, vamos ver o histograma, ok? Vamos pensar no exemplo do dado. Aqui no nosso eixo X, a gente tem as faces do dado, né? Tem a face 1, que é uma unidade, representa uma unidade. A 2, 2, e assim vai, até a face 6. Beleza? E cada uma dessas faces, ela tem aquela probabilidade de 1/6 de cair para cima, correto? Então, se a gente pensa, se eu tenho, quando px é igual a 1, né? Quando o x ele representa 1, qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade da face 1 do dado de uma unidade cair para cima? Representa esse lado aqui, ó, esse quadrado que eu pintei de vermelho, ou seja, 1 vezes 1/6, ok? Porque eu tenho aqui o meu x igual a 1, ok? Mas, por exemplo, se eu vejo aqui a probabilidade do x ser menor ou igual a 2 e menor que 5, ele vai ser isso aqui que eu pintei de azul, tá vendo? Porque o x ele é maior que 2, maior ou igual, ou seja, a gente pensa que isso aqui representa o 1, isso aqui representa o 2, por isso que eu pintei aqui, é maior ou igual, ok? Então eu pintei o 2, pintei o 3 e pintei o 4. Como tem que ser menor que 5, não está falando menor ou igual, eu não pintei o 5, porque ele é só menor que o 5, ok? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, ok? Então eu faço 3 vezes a probabilidade, que é 1/6. 3 vezes 1/6 é igual a 3 sobre 6, ou 1 sobre 2, que é meio, que podemos escrever também como 50%, tá? Agora vamos falar como a variável aleatória ela é contínua. E em um caso contínuo, em vez de usar um histograma, eu vou usar uma função, né? Porque para cada valor de x, eu vou determinar uma altura, certo? Eu dou a vocês infinito x, ok? Porque ela é contínua. Para cada x que eu te der, eu dou uma altura. E quando eu juntar todas as alturas, para cada x que eu te der, você vai ter o que a gente chama de uma função de probabilidade. Porque você tem infinitos pontos ali, certo? Vamos supor que essa função ela esteja definida aqui entre o 1 e o 10, ok? E essa coisa em vermelho que eu escrevi aqui, que eu desenhei, ela é uma função de x, né? Porque ela depende do x que eu estou analisando, ela depende do meu x aqui que eu estou analisando, já que cada x ele tem uma altura. E assim, se eu perguntasse qual a probabilidade do x ser igual a 2, o que você faria? Qual a probabilidade do x ele ser igual a 2 exatamente? Essa distribuição que nós temos aqui, ela é uma distribuição contínua. Logo, entre dois números, existem infinitas distribuições contínuas. Por exemplo, vamos pensar numa sala de aula. Se eu soltar uma bolinha de gude, uma bolinha, né, dentro de uma sala de aula, qual a probabilidade dela cair exatamente em um ponto específico? Qual a probabilidade? Né? É um infinito, porque existem infinitos pontos.
Se eu tenho infinitos pontos possíveis aqui no meu x, né, eu tenho que... Pera aí, deixa eu fazer um x aqui. Se eu tenho infinitos pontos aqui no meu x, eu acho que tá certo, né? Se eu tenho infinitos pontos aqui no meu x, o que isso quer dizer? Né? Significa que a probabilidade de um desses pontos acontecer em probabilidade converge para zero. Ok? Tá? Então, como calculamos isso? A probabilidade do x ser igual a qualquer coisa é zero. Por isso, quando a gente vai calcular a distribuição normal, nunca é perguntado, por exemplo, qual a probabilidade do x ser igual a 10? É perguntado qual a probabilidade do x estar entre 8 e 10, por exemplo. Isso dá para calcular, esse segundo caso do x estar entre 8 ou 10. Mas a probabilidade de um ponto é sempre igual a zero quando a distribuição for contínua, pois existem infinitos pontos possíveis. Faz sentido? E por isso, como a gente está numa contínua aqui, eu coloquei que o x é igual a 2. Logo, essa probabilidade, isso é igual a zero, porque eu estou falando de uma distribuição contínua. É como se eu estivesse falando que eu tô nessa sala de aula aqui, quadrado. Agora eu vou escrever rapidinho. Vou pegar aqui um ponto. Olha. Aqui, agora eu vou fazer um ponto, depois eu vou usar isso aqui, já vou ativar aqui. Bem, é como se eu estivesse numa sala de aula aqui quadrada e eu quero saber o seguinte. Eu vou soltar uma bolinha aqui nessa sala e eu quero saber qual a probabilidade de cair nesse pontinho vermelho aqui que eu fiz. Né? Ou seja, em um ponto específico dessa sala aqui, que é esse pontinho vermelho, como eu tenho infinitos pontos possíveis, porque aqui dentro desse quadrado a gente está imaginando uma sala de aula, eu tenho infinitos pontinhos possíveis em uma sala de aula, entende? Então por isso que é difícil, é praticamente impossível, com vai a zero a chance dela cair exatamente nesse ponto vermelho. E também pensando na questão do... Eu tenho que falar isso também, porque como existem infinitos pontos possíveis, a probabilidade dela cair exatamente em cima do ponto vermelho converge para zero, né? Mas, se ao invés de falar de ponto, eu fizesse isso aqui. Beleza? Mas se ao invés da gente ver perguntar assim, qual a probabilidade dessa bolinha cair dentro do círculo? Na realidade, essa é a pergunta, né? Qual a probabilidade da bolinha cair dentro desse círculo? Aí eu consigo calcular, porque porque isso é uma área dentro de uma área, né? Vai ser uma proporção do todo, entende? Se eu perguntasse a probabilidade do z ser igual a zero, por exemplo, se eu perguntasse a probabilidade do z ser igual a zero, zero, entende? Porque é um ponto entre infinitos. Mas se eu perguntar qual a probabilidade do... Nossa, viajei aqui, calma. Deixa eu arrumar aqui.
Ah, travando aqui. Eu escrevo as coisas e eu mesmo não entendo às vezes. Tô falando Z aqui, acabei me confundindo, mas bola pra frente. Mas se eu perguntasse assim, qual a probabilidade de eu cair entre esses pontos A e B? O que a gente fazia aqui em cima, nesse histograma, e aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, né? Só que ver a área que está embaixo da função, ela vai me dar a probabilidade de ocorrência disso aqui. Ela vai me dar a probabilidade de ocorrer isso aqui, né? Que está embaixo dessa curva entre A e B, ok? Agora eu tenho que completar aqui. Aí eu vou pintar essa parte aqui de verde. Aqui dentro de verde. Fica mais visual. Fica melhor de entender também. Aí eu vou escrever aqui que como existem infinitos. Por isso que eu não poderia escrever isso tudo enquanto eu falo, porque eu demoro muito. Infinito ponto. Como existem infinitos pontos possíveis, a probabilidade de cair exatamente em cima do ponto vermelho converge para 0, ok? Beleza. Mas já a probabilidade de cair nessa área verde existe, ok? Porque, né? Vou colocar aqui a probabilidade. Vamos pensar esse gráfico aqui em cima que a gente fez de entre A e B, tá? Olha, qual a probabilidade do x ser maior que A e menor que B? Essa probabilidade ela é calculada assim. A integral de A a B f de x. Isso aqui é igual a área debaixo da curva entre A e B, beleza? Então, para a gente medir esse intervalo aqui, que está esse espaço embaixo dessa curva entre A e B, a gente tem que fazer isso aqui. A integral de A até B de f de x dx, ok? Então, acho que isso é o fim dessa primeira aula.